E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar a derrota do Fluminense por 4-1 pro Atlético Paranaense. Jogo que o Fluminense tomou uma goleada aí, né? Fazia tempo que a gente não viu o Fluminense sofrendo uma derrota, entre aspas, humilhante assim. Se eu não me engano, a última vez que o Fluminense tinha tomado um placar desse nível tinha sido quando perdeu de 5-0 ou 5-1 pro Corinthians lá em São Paulo. E agora o Fluminense tomou 4-1 do Atlético Paranaense. Ninguém esperava, cara. Eu acho que nenhum torcedor mais otimista do Atlético Paranaense esperava que o Fluminense, um time difícil de sofrer gols, um time difícil de ser batido, perderia de 4-1, cara. E da forma que foi, né? Da forma que foi acontecendo todo aquele placar. Já separei os melhores momentos dessa vergonha aí que o time de Roger Machado fez. Tem muitos torcedores do Fluminense revoltados até agora falando, mano, como assim o Roger Machado ainda continua no comando técnico do Fluminense? A sequência dele realmente é muito ruim. E quem tá bancando é o Mário Bittencourt, quem tá bancando é o presidente do clube. Mas vamos ver o que aconteceu nessa partida, porque o Fluminense perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o like de vocês. Me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. Lá no Instagram a gente consegue ter um contato mais direto, consegue trocar uma ideia mais da hora e tudo mais. Fechou? Aí galera, Fluminense e Atlético Paranaense, jogo que aconteceu no Raulino de Oliveira, porque, né, o Maracanã está cedido para a Copa América e o Fluminense está meio que sem estádio ali para jogar no momento. E o jogo já começa muito bom pro Fluminense, olha a bola que coloca o Casares na cabeça do Fred, se não me engano era 2, 3 minutos de jogo. O Fluminense começou muito bem, on fire de verdade. Gol do Fred, se tornando aí o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. E depois desse gol, todos os tricolores pensaram, ah mano, não vai ser um jogo tão difícil, a gente vai ganhar. O início do Fluminense foi muito bom na partida, olha aí, mais uma chance, né? Agora com o Nenê. O Fluminense conseguiu criar chances no começo do jogo. O Atlético Paranaense demorou para encaixar na partida, tava meio que nervoso o time. Mas depois que encaixou, colocou seu estilo de jogo em campo, né? E vamos ter lei do ex. Por que não? Richard. Quem se lembra do Richard jogando no Fluminense, hein? Apareceu muito bem no Fluminense, primeiro volante que tinha uma boa saída de jogo. Depois saiu, rodou em alguns times, não se firmou. Passou até pelo Vasco aqui no Rio, também não se firmou. E a lei do ex valendo, hein? Nino, é difícil de tomar um drible desconcertante desses. E o Marcos Felipe, né? A gente tem que comentar sobre essa falha do Marcos Felipe, que foi, pelo amor de Deus, né? Olha isso, cara. A bola passou debaixo dele. Bola do Thiago Heleno. Eu sempre venho aqui e elogio muito o Marcos Felipe quando acerta, então quando erra também a gente tem que falar. Aí o gol do Atlético Paranaense que foi anulado depois pelo VAR. Se eu não me engano o impedimento era na origem da jogada, né? E no segundo tempo que começou o verdadeiro pesadelo pro tricolor. O Fluminense vai ter até essa chance aí de gol. Chute do Calegari. Mas aí começa o pesadelo de verdade, mano. O Fluminense começa a sofrer bastante. Pancada do Nicão, quase gol do Atlético Paranaense. E não é que o Atlético, assim, nossa, massacrou o Fluminense, mas jogou melhor e mereceu o resultado. Talvez 4-1 tenha ficado um placar largo demais, mas olha esse belo gol do Vitinho, hein. Driblou o Kaique. Marcos Felipe ficou parado, estático. Pelo menos tinha que ter ido na bola, eu acho. Deixa eu ver se desviou em alguém. Talvez tenha desviado no Martinelli, não sei, cara, mas Marcos Felipe ficou sem reação demais. Belo gol do Vitinho. Aí o zagueirão Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo, de cabeça. Mais uma coisa que é difícil de acontecer, o Fluminense sofrer gol de cabeça, quem tava marcando era o Ganso, né? Aí complica. Mais uma chance pro Atlético Paranaense, hein? Foi o Nicão que perdeu o gol. E aí o juiz revisou e deu o pênalti do Nino, né? Foi o Nino ali. E o Nicão vai fechar o caixão. 4-1 Atlético Paranaense para cima do Fluminense. Resultado que deixou os tricolores muito bravos. O torcedor do Fluminense ficou puto ontem. Quarta-feira de tarde você vai lá, tá tranquilo. Muitos chegando do serviço, outros indo trabalhar. Outros ali de boa em casa, né? Frio do caramba. Assistindo o jogo do Fluminense, nem assistindo, né? Porque era difícil de você conseguir assistir a essa partida do Fluminense. Não tava tendo transmissão. Infelizmente, né? Temos isso no futebol brasileiro. Jogos sem transmissão, que eu acho uma verdadeira vergonha. Mas dentro de campo, o Fluminense começou aqui na partida. Começou voando, cara. Gol do Fred. Terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Cruzamento ali muito bem feito pelo Casares. Mas aí começa a entrar um questionamento.
Casares jogando mais aberto como ponta não funciona. Não funciona, por mais que o Casares seja um jogador que tenha qualidade, que tenha um bom passe, que tenha capacidade de dar uma assistência como ele deu aquela pro Fred, eu acho o Casares lento para jogar como um meia barra ponta. E aí o Fluminense acaba sentindo muita falta do Caio Paulista, que é um jogador que, além de marcar gols, além de ser um jogador que ajuda no ataque, é um jogador que também recompõe muito defensivamente. Fecha a linha ali do meio de campo muito bem o Caio Paulista. E aí o Fluminense vai lá e sofre com a perda do Caio Paulista e tem seu estilo de jogo meio que desmontado. O Fluminense não consegue mais se defender tão bem e os times conseguem ter mais facilidades para quebrar as linhas de marcação do Fluminense. Mas isso também não é desculpa. Não é desculpa para o resultado de 4-1. A questão é, o Roger Machado vem de uma sequência muito ruim com o Fluminense. Vem de uma sequência muito ruim. O Fluminense não tá conseguindo vencer, o Fluminense não tá conseguindo convencer, não tá conseguindo jogar bola. A última vitória do Fluminense foi contra o Santos e uma vitória, digamos que questionável, porque o Fluminense jogou pior do que o Santos. Eu assisti o jogo e eu vi o Santos melhor naquela partida, principalmente na segunda etapa, mas o Fluminense conseguiu achar um gol ali e tá tudo bem você vencer alguns jogos sem jogar tão bem, mas a questão é, o Fluminense não pratica futebol. Consegue até em algum determinado ali do jogo uma boa jogada, outra porque tem alguns jogadores que têm qualidade técnica muito boa. Nenê consegue fazer jogadas, o próprio Casares é um cara que tem uma qualidade técnica acima, Gabriel Teixeira é um jogador que tem um contra um muito bom, o Martinelli às vezes consegue se sobressair, mas ontem não foi assim. Ontem também tivemos um Nino bem inseguro, não sei se aconteceu alguma coisa com o Nino, jogador que não costuma falhar tanto como falhou ontem. Também teve a falha do goleiro Marcos Felipe, que na maioria das vezes é um goleiro que faz defesas difíceis, que ajuda o Fluminense, mas que de vez em quando também acaba falhando, cara. Já tinha falhado na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo e acabou falhando agora. Então é um goleiro que de vez em quando vem deixando o Fluminense também na mão. Lucas Claro caiu bastante em seu nível de atuação nesses últimos jogos. Ele que era um pilar extremamente importante para o Fluminense não vive um bom momento, vive um momento conturbado e talvez realmente seja a hora de trocar o Roger Machado. Chegou ali num ponto que o trabalho dele estagnou, chegou num ponto que o trabalho dele não está evoluindo. O Fluminense fez uma grande partida sob o comando de Roger Machado, que foi o jogo contra o River Plate lá na Argentina. Ali o Fluminense jogou bem, o Fluminense jogou indo para cima, marcando pressão e os caralho. Mas depois disso o trabalho desandou, o Fluminense não joga mais futebol. E o Campeonato Brasileiro tá passando, o Fluminense não está tanto ali na briga nas primeiras posições do campeonato, vai deixando o campeonato passar. E fica esse questionamento pro presidente do clube, para o departamento de futebol, até quando vai ser mantido o Roger Machado. Eu tenho certeza que pelo menos 80, 70% da torcida do Fluminense quer a saída do Roger Machado e quer um técnico que jogue futebol pra frente, futebol alegre, assim podemos dizer. E também parabéns ao Atlético Paranaense. Grande resultado, 4-1 em cima do Fluminense no Rio de Janeiro. Resultado para dar moral pro time ali do Paulo Torre, do Bruno Lazzaroni. Resultado para dar moral ao time do Atlético Paranaense seguir firme e forte no Campeonato Brasileiro. É um time que almeja ali pelo menos brigar, quem sabe, por uma Libertadores da América. Tem elenco para isso, tem um time que tá jogando futebol para isso. Agora conseguir manter esse nível de atuação. Mas comenta aí embaixo a sua opinião. Fica Roger, fora Roger. Comenta aí. Eu ficando nessa por hoje é isso. Grande abraço do Francisco, é nóis. Fui.